Boa noite, gente boa. Bem-vindos à sexta temporada do Cogito. Hoje é o segundo episódio da série do conhecimento. Como é normal, às quartas-feiras, às 21h30, temos aqui sempre um debate sobre ideias de longo alcance. Vamos até ao final de novembro. E a partir da próxima semana, também às quintas-feiras, às 21h30, também vamos arrancar com as nossas masterclasses no Aquário Vasco da Gama, em Algés, onde pode assistir ao vivo, se estiver interessado, ou assistir também online aqui na nossa página do Facebook. Quero ainda lembrar de que estão abertas as inscrições para a Academia 24 Horas, um projeto que vai avançar no dia 22 e 23 de outubro, um fim de semana, onde vocês têm a oportunidade de desenvolver as vossas capacidades criativas e ao mesmo tempo ter uma experiência inesquecível do ponto de vista da diversão e da colaboração com o que se vai criar no ambiente criativo. Mais informações sobre estas e outras atividades no nosso site www.cogito.pt. Mas hoje é o nosso segundo dia de mar. Embarcámos na semana passada com o engenheiro Manuel Pinto Abreu. Hoje vamos pescar ideias com o Nuno Canada, presidente do INIAV. Nuno Canada tornou-se médico veterinário em Lisboa e doutor em Ciências Veterinárias no Porto. É professor associado no Instituto de Ciências Biomédicas da Bel Salazar, da Universidade do Porto. Desde 2013 é presidente do INIAV, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, sendo também membro do Conselho de Administração do Centro Internacional de Altos Estudos Agronómicos Mediterrâneos, com sede em Paris. Nuno Canada surpreendeu-me, a mim pessoalmente, não estava à espera, pela forma como, no âmbito das discussões em torno do programa Oeiras Mar, propôs levar a experiência agrícola para o mar. Está explicada a nossa pergunta-provocação para esta sessão, que é: a agricultura vai entrar por mar adentro? Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco, é um prazer enorme. Antes de irmos falar sobre o mar, eu queria primeiro focar aqui no presente e na agricultura portuguesa. De uma forma geral e sintética, para cidadãos urbanos como nós, estamos longe da realidade agrícola, em que ponto é que está a agricultura portuguesa? Dentro dos parâmetros europeus, como é evidente, não é? Boa noite, obrigado pelo convite, tenho muito gosto em estar aqui convosco. A agricultura portuguesa tem feito um caminho incrível nos últimos anos, principalmente na última década. Hoje em dia, no cômputo europeu, temos vários setores a trabalhar ao nível do melhor que se faz na Europa e tem evoluído por um lado, no que diz respeito à eficiência de produção e à qualidade consistente dos produtos. Portanto, nós hoje temos nas prateleiras de supermercado consistentemente produtos de grande qualidade portugueses, mas também houve uma evolução no sentido da consciência relacionada com a sustentabilidade ambiental, económica e social dos agricultores portugueses. E hoje, em várias áreas, Portugal é considerado um exemplo nessa área da sustentabilidade. E, portanto, a agricultura portuguesa é hoje uma agricultura muito mais moderna do que era no passado. Temos agricultores também muito mais qualificados do que tínhamos no passado e técnicos mais qualificados. No entanto, é uma agricultura que enfrenta grandes desafios para o futuro, como toda a agricultura europeia, e em relação aos quais nos estamos a preparar. A ideia que se tem, uma percepção pode ser certa ou errada, é que aqueles setores, ou seja, a agricultura portuguesa não é homogénea. Há setores muito mais dinâmicos do que outros, pelo menos é a percepção que se tem. Os setores que se desenvolveram mais são aqueles onde houve uma maior alteração do modelo de gestão e da qualidade da formação desses gestores. Estou errado ou estou mais ou menos certo? Os setores que eu diria que há aqui duas dimensões. Uma é essa dimensão da gestão e da organização, que tem sido muito importante, especialmente pelo aumento da capacidade de exportação que o setor agroalimentar tem tido nos últimos 10 anos. O setor agroalimentar tem crescido em exportações de forma consistente nos últimos anos, tem crescido cerca do dobro do crescimento da média nacional em exportações.
Temos, por exemplo, o setor da fruta, nos últimos 10 anos duplicou as exportações em volume. E depois temos, em volume de negócio, e depois temos a incorporação de conhecimento que tem sido fundamental para a melhoria da qualidade do produto de forma consistente. Um exemplo paradigmático disso é, por exemplo, a fileira do vinho. O vinho português aumentou enormemente de qualidade, é hoje um produto muito reconhecido internacionalmente, e esse aumento de qualidade foi muito relacionado com o aumento de formação e a incorporação de conhecimento na fileira. Hoje em dia os enólogos conseguem produzir vinhos de alta qualidade de forma consistente, porque são muito qualificados e todos os setores da fileira são qualificados. E essa questão da incorporação de conhecimento foi muito importante para a diferenciação do produto, porque importa aqui realçar que Portugal é um país relativamente pequeno, tem condições edafoclimáticas muito distintas e tipos de agricultura muito diferentes, mas tem pouca escala quando comparado com outros países e, portanto, a valorização do produto, conseguir ter produtos de alta qualidade que possam ser vendidos a valores mais elevados, é o caminho que Portugal tem seguido, e as fileiras que têm mais sucesso são aquelas que precisamente estão a conseguir diferenciar o produto, uma vez que nós, pela dimensão que temos, não conseguimos competir pela escala, como acontece, por exemplo, com países da América do Sul, ou outros que conseguem ter economias de escala muito grandes e ganhar dinheiro vendendo a preços mais baixos, mesmo que com padrões de qualidade não tão elevados como os nossos. É certo que somos um país pequeno, ou pelo menos não muito grande, mas a Holanda também é um país pequeno e é um grande player mundial. Quais são as grandes diferenças entre a agricultura portuguesa e a agricultura neerlandesa, perdão? A Holanda é um país que há muitos anos investe de forma muito robusta em conhecimento e em inovação nesta área. Investe muito mais e há muito mais anos do que nós, e a consequência disso é ter uma capacidade tecnológica e de diferenciação incorporado nesta área da agricultura muito maior que a maior parte dos países da Europa, quer em termos de apresentar as soluções aos agricultores, quer em termos da formação média dos agricultores, que é muito elevado e que os torna capazes de adotar essas novas soluções. Portanto, nós temos sempre aqui duas faces da moeda. Uma é disponibilizar as soluções, e aí, normalmente, as soluções disponibilizadas acabam por ser disponibilizadas em vários países, mas a outra é a capacidade de adotar essas soluções e de as adotar de forma integrada, ou seja, dentro de uma exploração agrícola, ser capaz de ter várias soluções de forma sinérgica a criarem valor na exploração. Ou seja, se nós queremos ter uma agricultura moderna e desenvolvida, nós temos que ter empresários modernos e com um elevado grau de conhecimento. Investir muito em conhecimento, em inovação. Okay. Sem dúvida. Muito bem. Para fechar este ponto de avaliação, a agricultura portuguesa, dentro do PIB português, quanto é que vale? O setor da agricultura, alimentação, floresta, pode se aproximar dos 10%. Dos 10%. E emprega quanto? Qual é a percentagem da população ativa? A percentagem da população ativa tem vindo a diminuir de forma sistemática. Eu não lhe sei dizer o número atual, mas tem havido um fenómeno de... isto é um fenómeno que não é português, é um fenómeno de toda a Europa. Cada agricultor consegue produzir volumes de alimento muito maiores, precisamente pela incorporação, pela mecanização, incorporação de tecnologia. Portanto, há cada vez menos pessoas a trabalhar na agricultura e mais qualificadas, uma vez que há uma componente de mecanização cada vez maior, não é? Podemos dar, por exemplo, uma área de mão de obra intensiva, por exemplo, a produção de leite, em que se tem que ordenhar as vacas 2 ou 3 vezes por dia. Há uns anos a esta parte apareceram robôs de ordenha. Portanto, tendencialmente, é um exemplo onde a tecnologia pode ultrapassar um problema de mão de obra, que era um problema porque os produtores não conseguiam crescer porque não tinham mão de obra suficiente. Este é um problema super limitante no setor agrícola em toda a Europa, não haver mão de obra suficiente
para o desenvolvimento do negócio. E, portanto, a tendência vai ser haver cada vez menos pessoas a trabalhar, mais qualificadas e com um grau de tecnologia maior na exploração. Isso é bom. É bom, é a evolução, são sinais. Mais produtividade, mais riqueza, mais conhecimento, melhores condições de trabalho à partida, não é? Já agora, Rui, estive aqui a consultar muito rapidamente e anda à volta dos 2, 3%. Portanto, já não é mais do que 3% à volta disso. Okay. As pessoas, a mão de obra dedicada. Muito bem, mas quem trabalha na agricultura... Se bem que deixe-me só dizer-lhe que há... Essa análise tem que ser vista com algum cuidado, porque há muitas zonas do nosso território onde se faz agricultura e outros negócios. Portanto, há muita gente que tem agricultura e turismo rural, que tem agricultura e restauração, e isso é uma coisa muito positiva, porque essa diversificação diminui o risco do negócio. E torna mais fácil que mesmo que haja crises numa das áreas, as pessoas possam permanecer no território. É que esse modelo de desenvolvimento que nós temos em várias áreas do nosso território, em que não é possível viver só de uma coisa pelas características, mas consegue-se fazer um bocadinho de agricultura, tem-se turismo ou recursos silvestres e esse tipo de, ou floresta e agricultura, portanto, permite fixar pessoas no território. Quem trabalha na agricultura tem este enorme desafio que é alimentar a população mundial, que continua a crescer. Que grandes desafios, o que é que está a ser preparado, o que é que está a ser pensado para que num curto prazo nós sejamos capazes de alimentar qualquer coisa como 10 mil milhões de pessoas no planeta? Exatamente, essa é a função principal da agricultura, é produzir alimentos. E esse é um desafio gigantesco que o mundo tem e para o qual ainda não está preparado nem tem conhecimento e tecnologia suficiente. Nós, nas próximas décadas, pelo efeito combinado desse aumento de população que referiu, mas também do aumento de poder de compra das economias emergentes, em que as pessoas que passam da pobreza para a classe média adquirem um poder de compra de alimentos que se reflete no consumo global, vamos ter que produzir cerca de 50% a 60% mais dos alimentos que estamos a produzir hoje em dia. E qual é o desafio? O desafio é que a terra arável que nós temos está a ser praticamente toda utilizável, e como esta intensificação tem que ser uma intensificação sustentável, não é aceitável fazer, por exemplo, desflorestação de áreas para fazer terra arável, e temos que conseguir intensificar a agricultura de forma sustentável e encontrar fontes alternativas para complementar estes alimentos. Daqui, por exemplo, a ligação ao mar aqui é tão importante porque a aquacultura é precisamente uma das alternativas de produzir alimentos em grande escala que nos permite ultrapassar aqui à partida logo dois problemas que nós temos, que é a falta de espaço para produzir e também a falta de água. Né? A produção em terra obriga a ter espaço e ter água, e nós, com as alterações climáticas, cada vez temos mais falta de água. Temos outros desafios relevantes, como é o caso do aumento de incidência de doenças e de pragas, da escassez de mão de obra em algumas geografias, e, portanto, todos estes desafios só conseguirão ser abordados de forma adequada, com mais conhecimento, mais ciência e mais inovação. Por um lado, intensificando a produção de forma sustentável de alimentos nos sítios onde já estão a ser produzidos, por outro lado, encontrando e reforçando formas alternativas de produzir alimentos, portanto, como é o exemplo da aquacultura. Hoje em dia cerca de 50% do peixe que é consumido à escala global provém da aquacultura, mas a proporção de peixe produzido em aquacultura pode aumentar de forma exponencial e pesar muito mais na dieta das pessoas, até porque há a tendência
natural dos consumidores serem cada vez mais conscientes daquilo que comem e dos impactos da alimentação e tentarem diversificar a alimentação. Um exemplo muito típico disso é a dieta mediterrânica tradicional, que é uma dieta reconhecidamente das melhores do mundo para a saúde e que incorpora peixe, naturalmente. Portugal já é o país da Europa que consome mais peixe per capita, mas pode consumir muito mais peixe, e não só Portugal, os outros países também. E depois há fontes alternativas menos importantes, como é o caso, por exemplo, da produção de proteínas a partir de insetos, tipos de produção de alimentos em ambiente urbano, etc. Por outro lado, há outra dimensão muito relevante, ainda nesta lógica de aumentar a produção de alimentos, que é reduzir o desperdício. Portanto, nós, à escala global, cerca de 1/3 dos alimentos que são produzidos não chegam à mesa do consumidor, são desperdiçados. Portanto, temos aqui 1/3 de alimentos que têm um impacto ambiental grande e que são um custo e, portanto, migrar de uma produção de alimentos linear, em que há uma quantidade de desperdício significativa, para uma produção de alimentos circular, em que todos esses produtos, chamados coprodutos, são reintroduzidos na cadeia alimentar, é muito importante, e parte destes produtos de economia circular podem ser usados na alimentação da aquacultura, e aqui também pode haver uma sinergia interessante deste nível de olhar de forma integrada o mar e a terra, porque, em boa verdade, numa lógica de estratégica, a visão é uma visão de sistemas alimentares sustentáveis, e tem que se olhar para a produção de alimentos de forma integrada, independentemente de ser em terra, no mar, e de forma sustentável, e portanto faz sentido, mais ainda num país como o nosso, que tem a área económica exclusiva de mar que tem, olhar de forma integrada para um país que tem 10% do território é terra e 90% é mar, e portanto temos aqui um mundo de oportunidades. Eu deixava a conversa sobre o mar um bocadinho mais para a frente, só agora aqui entras a seguir. 50% a 60% mais de produção, isto é um grande desafio. E, portanto, nós precisamos das armas todas. Ou seja, neste debate, que é o debate de não haver fome, basicamente é isso, temos que jogar com os dados todos. Portanto, Já agora, Rui, deixa-me só abrir um parênteses em relação a isso tudo, para enquadrar esses 50% a 60%, que eu penso que, no fundo, isso tem a ver com o facto de ainda termos um bocadinho mais de 10% de pessoas com fome no planeta, cerca de 1/3 da população pode não ter fome, mas tem uma situação de má nutrição, não é? E a população, atualmente, são 8 mil milhões de pessoas, mas vai crescer provavelmente até 10 mil milhões, não é? Portanto, são essas três variáveis, penso eu, que enquadram essa necessidade de, portanto, mais qualidade para quebrar a nutrição, o problema da má nutrição, obviamente para acabar a fome também e para o crescimento. E, obviamente, depois tudo isso com o chapéu da sustentabilidade, não é? E há aqui uma quarta dimensão, para acrescentar a essas três que disse, que são as economias emergentes. Por exemplo, um exemplo muito típico é a China, que todos os anos há milhões de pessoas que passam da pobreza para a classe média. E essas pessoas que passam da pobreza para a classe média adquirem capacidade de comprar alimentos. Claro. Principalmente frutas e legumes e carne. São as duas categorias de alimentos que nas economias emergentes. É por isso que, por exemplo, a procura está a acontecer de forma muito mais... está a acontecer muito mais cedo do que este aumento muito grande de procura de alimentos está a acontecer muito mais cedo do que se tinha imaginado com o crescimento exponencial da população. E, por outro lado, o crescimento exponencial da população, é uma curiosidade já agora, que não está a ser tão acentuado como seria precisamente pelo efeito das pessoas que estão a passar da pobreza para a classe média, claro. Em vez de terem 6 filhos, passam a ter 1 ou 2. Claro. E isso abranda a curva. Mas o efeito combinado, de facto, faz com que nós tenhamos que produzir esse volume de alimentos que, como dizia, é um desafio gigantesco para o qual nós não temos ainda conhecimento, nem ciência, nem tecnologia disponível para o abordar.
Mas nós sabemos que estes desafios gigantescos, e mostra-nos a história, só conseguem ser ultrapassados nesta base do conhecimento da ciência e tecnologia. Temos o exemplo muito recente da pandemia pela Covid-19, só em base à ciência e tecnologia que permitiram ter vacinas em tempo recorde, não foi uma catástrofe maior do que aquela que foi se não houvesse vacinas, não é? E, portanto, isto é um exemplo, e como este, há muitos outros na história. E neste caso, de produzir alimentos num contexto mais difícil, de alterações climáticas, mais pragas e doenças, sem ter meios disponíveis para isso, só esta ciência e tecnologia nos vai permitir fazer isso. Historicamente, a população mundial passou de 1.000 milhões para 7 mil milhões. 8, já está quase perto dos 8, já está em 7,8 milhões. mais ou menos. Portanto, estamos a caminho dos 8, já mais perto dos 8 mil do que dos 7. E éramos 3 mil milhões a seguir à Segunda Guerra Mundial. Exato. Perderam. Okay. Eu estava a dizer que historicamente a população mundial passou de 1.000 milhões para 7 mil milhões e nós conseguimos responder a este aumento de procura de alimento. Tivemos a Revolução Verde, não é? Na década de exatamente, 60. Nessa altura foi pela Revolução Verde. Cerca de este incremento da produção de alimentos foi devido cerca de 50% ao melhoramento genético e os outros 50% à incorporação de tecnologia, melhores práticas, etc. Claro. Este salto que nós vamos ter que dar de 7 mil milhões para 10 mil milhões vai ser um salto, vai ter que ser muito mais rápido. E possivelmente agora a incorporação de tecnologia, a chamada digitalização da agricultura, vai ser a ferramenta mais poderosa para nós conseguirmos aumentar a produção e ao mesmo tempo ser mais sustentáveis, porque a agricultura de precisão permite, o conceito é, no fundo, dar a cada planta ou a cada animal só aquilo e exatamente aquilo que a planta ou o animal precisa, e dessa forma não ter desperdícios, e ao não haver desperdícios, tem-se um impacto ambiental muito menor e também uma eficiência financeira maior. E, por outro lado, conseguem-se produções mais altas. Obviamente que o melhoramento genético vai continuar a ser preciso, a biotecnologia, uma série de outras ferramentas, mas aqui a digitalização vai nos permitir dar saltos de gigante, não só com esta agricultura de precisão, mas depois com a eficiência do uso integrado de toda a tecnologia, com o IoT, com a inteligência artificial, etc., que permitem eficiências de produção gigantescas, e isso vai ser um passo grande, mas vai obrigar ainda assim a complementar com fontes alternativas de produção de proteína, para além da agricultura clássica feita com a produção animal e com a produção vegetal clássica. Portanto, a Revolução Verde do século XXI vai ser a quarta revolução industrial aplicada à agricultura, mas não chega, não é? Precisamos de novas fontes, e quais são essas? Porque se nós olharmos, por exemplo, já hoje, e não falando, já falámos um bocadinho aqui da aquacultura, e como o Rui disse, vamos explorar um bocadinho mais para a frente, mas há aqui uma questão que nós estamos a esquecer-nos. Por exemplo, no Oriente, na China, na Coreia, também há consumos muito grandes de algas e produções muito grandes. Por isso também é uma fonte que não está muito na nossa alimentação por aqui, apesar de também já existirem alguns casos, mas isso é uma fonte importante também de futuro, de expansão. Eu acho que sim. Esta questão, para já há a questão de encontrar a forma de utilizar o tal desperdício que representa 1/3. Portanto, Certo. Se nós utilizarmos esse terço, já damos um contributo gigantesco para o aumento de alimentos. E tipicamente esse desperdício é utilizado numa lógica de cascata de valor, em que se identificam produtos bioativos de alto valor acrescentado para a farmacêutica, para a cosmética, para a nutracêutica, e, por exemplo, as algas são interessantes, e também um conjunto de produtos de origem animal e vegetal, mas uma forma de utilizar esses produtos é utilizar insetos precisamente para usarem como substrato, como alimento, esses subprodutos,
e o próprio inseto é uma fonte de proteína para a alimentação humana e animal, e depois de utilizar esses coprodutos, esses subprodutos, esse substrato é um adubo orgânico de grande qualidade que depois pode ser posto na terra e substituir adubos de síntese, o que do ponto de vista da sustentabilidade é interessante. Portanto, os insetos são muito interessantes com potencial para serem usados numa lógica de economia circular e são uma fonte de proteína barata e de alta qualidade. Obviamente, para os padrões europeus, não há o hábito dos humanos consumirem insetos, mas podem os insetos ser usados para a alimentação animal e como uma fonte de proteína muito relevante, até porque há aqui uma dimensão que nós temos que pensar na Europa, que é a questão da sustentabilidade ambiental também via pegada ecológica. Claro. Nós estamos nas fontes de proteína muito dependentes de proteínas produzidas fora da Europa, nomeadamente a soja que é produzida na América do Sul e que vem de barco para a Europa. A partir do momento em que nós na Europa consigamos encontrar soluções técnicas que nos permitam aumentar a produção de proteína significativamente, a pegada ecológica de deixar de importar esses alimentos também diminui de forma significativa, para além de, obviamente, a questão da soberania alimentar assume hoje uma relevância muito maior que assumia há uns anos atrás. A pandemia Covid veio mostrar que a soberania é particularmente importante e agora a guerra da Ucrânia, com a questão dos cereais e das oleaginosas, veio mais uma vez evidenciar isso. E, portanto, a Europa hoje está muito mais preocupada em produzir os seus alimentos do que estava há 5 anos atrás, se calhar. E, portanto, todas estas fontes de alimentos, os insetos, produzir alimentos da aquacultura, a questão das algas, que são muito relevantes como alimento para humanos e para animais, em termos de fonte nutricional, mas também pelas suas características, que podem permitir fazer alimentos muito mais equilibrados e muito mais ricos do ponto de vista nutricional. Tudo isto tem grande interesse e eu acho que tem que ser explorado, muito mais explorado na Europa do que o que tem sido até agora. Nuno, eu queria voltar um bocadinho atrás para voltarmos àquilo que é essencial nesta conversa, que é a digitalização das explorações agrícolas. Existem os ecofatores necessários para que isto aconteça, ou seja, existe a formação, existe os meios de financiamento, existe a tecnologia disponível para que este processo comece, ou ainda estamos num wishful thinking? Não, nós já não estamos já estamos numa fase em que há muitos agricultores que estão a usar já a tecnologia. Há aqui uma situação que é importante realçar, que é muitas das tecnologias que são usadas na agricultura são tecnologias que foram desenvolvidas por outras áreas de negócio e, portanto, a passagem dessa tecnologia de outra área de negócio para a agricultura torna que o processo é mais rápido e mais barato do que se a tecnologia for desenvolvida de raiz. Certo. Claro. Certo. E já há uma adoção de tecnologia significativa na agricultura portuguesa hoje em dia, nesta lógica da agricultura de precisão, de ter dados sobre a umidade do solo para regar só aquilo que é preciso, por exemplo, e isso permitiu reduzir muito, aumentar muito a eficiência da água, de ter dados nutricionais das plantas, de ter formas mais inteligentes de controlar, detectar precocemente as doenças e de as controlar. Portanto, há aqui uma série de ferramentas de agricultura de precisão, estamos a falar de sondas, estamos a falar de drones, estamos a falar de tratamento de dados de satélite, estamos a falar de uma série de aplicações que permitem transformar esses dados em ferramentas de decisão interessantes, que já está a ser usado por muitos agricultores. O que é o caminho que nós temos que fazer para conseguirmos aumentar a eficiência e sermos mais sustentáveis? Por um lado, alargar o âmbito de utilização. Portanto, nós temos muitos agricultores que estão a utilizar tecnologia, mas não estão todos a usar a tecnologia. Há uma porcentagem significativa que ainda não está a usar a tecnologia, por um lado. Por outro lado, aqueles que estão a usar a tecnologia
alguns não conseguem utilizar toda a tecnologia que está disponível no mercado e usá-la de forma integrada. E aí é essa questão que está a falar da formação. Portanto, para adotar a tecnologia, e não só a tecnologia, mas novas soluções que estão a surgir, é necessário haver aqui um esforço grande de formação, não só a formação inicial, as competências de primeiro dia, das licenciaturas e dos mestrados desta área, mas sobretudo a formação ao longo da vida para técnicos e para agricultores. E, portanto, isso é uma área que tem que ser muito intensificada, porque a formação não é suficiente. Por outro lado, o passo seguinte que nos permite dar passos gigantes nesta área passa por conseguir pôr mais inteligência artificial em cima destas ferramentas de agricultura de precisão que já existem. E para isso é preciso haver aqui uma estruturação que ainda não existe, que é em termos de bases de dados estruturadas e robustas, que permitam os logaritmos de inteligência artificial aprenderem e depois passarem para o uso comum. E, portanto, há aqui um trabalho em termos ainda de sistema científico e de país a ser feito para dar esses passos, que não é só em Portugal, é em termos de Europa. Em termos de Europa, de facto, nesta área do Europa Digital, está a ser feito um caminho importante nessa área, criando comunidades em cada Estado-membro da comunidade científica, em estreita ligação com as empresas, para desenvolver modelos de pilotos, para desenvolvimento, testagem e demonstração da tecnologia. Nós, em Portugal, temos uma rede de estações experimentais que permite precisamente ter esses pilotos. E depois há uma rede europeia que une os Estados-membros, que é uma rede de chamados polos de inovação digital, ou Digital Innovation Hubs, para várias áreas, e uma das áreas é exatamente a área do agroalimentar. E, portanto, há a haver uma estruturação europeia que vai permitir que haja difusão destas soluções que forem aparecendo pelos vários Estados-membros, e depois os Estados-membros têm que ser capazes de adotar as soluções, e aí a formação, sem dúvida nenhuma, que vai ser um fator crítico de sucesso neste processo. Mas estaremos sempre a falar de unidades de capital intensivo que industrializam e conseguem produzir produtos de baixo preço, portanto, para alimentar a parte da população, e por outro lado, explorações, se calhar com saberes mais tradicionais, onde produzem produtos de alto valor acrescentado. É esta a dicotomia, ou também tudo isto se vai fundir? Não, não é bem isso, porque a questão aqui é que a tecnologia tem esta característica interessante, que é, quando começa a ser adotada em larga escala, baixa significativamente o preço. E, portanto, muitas das soluções que nós temos hoje em dia são, na verdade, soluções de baixo preço. E à medida que a escala está a aumentar, vão sendo cada vez de mais baixo preço, de maneira que o preço, obviamente que o preço é importante, mas não é a questão de ser uma coisa muito cara que só grandes explorações é que podem usar. Não, hoje em dia, a tecnologia que se usa correntemente pode ser usada de uma forma genérica por várias explorações. A dimensão da exploração coloca-se às vezes mais na capacidade de adotar essa solução. Pode fazer sentido explorações grandes terem as soluções tecnológicas todas com elas, e explorações mais pequenas agruparem-se e haver um técnico que tem um drone que faz voos nas várias explorações. Não faz sentido cada um ter o seu drone ou cada um ter o seu trator autónomo guiado por GPS. Aqui a escala e a capacidade de organização que falaram no início assume uma relevância muito grande, porque pode permitir ter aqui efeitos de maximização dos recursos disponíveis. E isso aí é um aspecto muito importante, principalmente para equipamentos agrícolas mais sofisticados, que não se justifica cada exploração ter o seu, e como têm uma grande capacidade de trabalho, podem ser usados em várias explorações. E, portanto, e atingindo esse efeito de escala, digamos, as poupanças que tudo isso traz são suficientes para compensar os investimentos, quer numa perspectiva de eficiência, quer numa perspectiva de todos os recursos à volta e também no impacto ambiental. Sim.
A relação custo-benefício é muito favorável, porque precisamente tem este efeito não só de aumentar a produção, mas também diminuir a conta de cultura, porque ao sermos mais eficientes, reduz o custo dos fatores de produção, e os fatores de produção são hoje em dia muito caros. Há aqui outra dimensão que nós ainda não falámos, mas que é muito importante, tanto para a produção de alimentos em terra como para a produção de alimentos no mar, que é tentar combinar a transição energética com a transição ecológica. Ou seja, sustentar muita da produção em energias renováveis. Portanto, há a possibilidade de ter painéis solares ligados à produção agrícola, ou energia eólica ligada à produção da aquacultura offshore, por exemplo. São soluções muito interessantes de ocupação de espaço e que permitem reduzir o custo energético significativamente, que no caso concreto de Portugal o custo energético é elevadíssimo e é um fator de produção muito limitativo. E, portanto, a transição energética para energias renováveis vai ser também um fator de sustentabilidade, não só ambiental, mas sustentabilidade económica da produção de alimentos na Europa em geral e em Portugal em particular. Isso significa que, por exemplo, soluções como quintas verticais, cuja principal problema em termos de tudo o que é de precisão é mais fácil, mas o principal problema tem a ver precisamente com a energia, não é? Versus o apanhar sol, isso tudo, que apesar de tudo é grátis, não é? Fica resolvido com esse cruzamento da energia renovável versus o investimento a transformação, digamos, digital na agricultura. É a conjunção disso que permite também soluções como quintas verticais e não apenas a eficiência normal da agricultura no exterior. O aumento de procura de alimentos que nós vamos ter é de tal ordem que tudo o que seja produzir alimentos tem interesse. Essa questão de quintas verticais, hidroponias, pode ser, a questão de estarem associadas a energias renováveis tem muito interesse. Também há projetos piloto que mostram que podem ter muito interesse em termos de zonas onde há escassez de água, estarem associadas a estações de desalinização da água do mar e poderem usar água do mar desalinizada e combinar precisamente com a energia solar ou eólica, que permite reduzir o custo dessa desalinização e também alimentar essas estufas. São soluções que não vão alimentar o mundo, mas contribuem. Podem ter algumas limitações no nosso posicionamento estratégico como país, uma vez que nós somos muito posicionados por produtos de elevada qualidade, e o que dá elevada qualidade aos nossos produtos é a forma natural como eles são produzidos. É o sol que nós temos, nós somos o país da Europa com mais sol e com mais horas de céu descoberto, a questão da brisa atlântica, e a partir do momento em que partimos de uma produção natural para uma produção artificial, perdemos grande parte desses produtos. Nós temos, por exemplo, já hoje em dia, se nós compararmos a produção que é feita, por exemplo, em Almeria, que é aqui em Espanha, uma das zonas da Europa onde se produz mais alimentos dessa forma, de estufas, não só as verticais, mas hidroponias e outras coisas, comparado com o sabor dos nossos produtos, não tem nada a ver, são coisas diferentes. Eles têm uma escala, produzem muito barato, em grande quantidade, mas são produtos que não têm o sabor dos nossos produtos. Portanto, tudo tem vantagens e inconvenientes. Eu creio que isso vai ser tudo importante, até porque há tendências de consumidores que vão pagar por esses produtos. Há inclusivamente, por exemplo, na distribuição moderna, há supermercados que estão a apostar em terem estruturas dessa natureza dentro do próprio supermercado, para o cliente poder, quando vai às compras, escolher a própria alface diretamente e levá-la, coisas desta natureza. Há clientes dispostos a pagar por isto, desde que haja clientes dispostos a pagar a mercado, mas são soluções complementares, não é o mainstream da produção de alimentos. Não é escalável para o que se precisa, claro. Não é escalável para o que precisa, mas tudo Fazem isso parte,
tudo isso vai fazer parte da... Muito bem. Temos aqui umas questões, é isso. Aqui temos aqui umas questões, então, só aqui para... avança. aqui há umas questões e comentários. Aqui a Elsa Gonçalves destaca aqui um aspecto. Uma parte já foi falada das questões da utilização dos animais e para várias aplicações, e depois dá aqui levantar aqui uma questão que é os filmes edíveis, ou seja, a questão também que também é uma utilização de desperdícios animais e vegetais para o desenvolvimento de filmes edíveis, como uma fonte também importante de evolução. E, portanto, no fundo, estamos a falar de embalagens comestíveis, por assim dizer, é o que eu entendo aqui disto. Não é? Exatamente. Essa área é uma área muito relevante. Portanto, há aqui outra dimensão que em termos de alimentação é muito relevante, que é encontrar substitutos para o plástico. Portanto, há uma tendência de deixar de utilizar plástico ou usar plásticos biodegradáveis e, precisamente, há um conjunto de estudos de aproveitamento de produtos, uns de origem terrestre, outros de origem marítima, para fazer precisamente esse tipo de soluções de embalagem biodegradáveis que venham a substituir o plástico. Portanto, isso é uma tendência fortíssima e em que há um investimento muito grande a ser feito. Ela coloca também aqui outras questões relacionadas com as associações de agricultores, de agricultores e os institutos, se é através dessa ligação que se consegue desenvolver esse tal conhecimento que vai ser necessário. Há aqui, a esse respeito, há aqui um aspecto muito importante que está relacionado com a evolução que a agricultura tem tido positivamente, que é o sistema científico e tecnológico europeu, em geral, e o português em particular, tem estado a trabalhar cada vez a maior ligação com as empresas. E isso permite alinhar a capacidade instalada com aquilo que o setor precisa. E esse aspecto aí é muito importante. No caso concreto das empresas, portanto, se olharmos para a cadeia de valor, temos os agricultores, os produtores primários, depois a transformação e depois a distribuição. No caso dos produtores, é mais eficaz a difusão do conhecimento se for feita através de organizações do que se tiver uma pulverização de centenas de produtores isolados. E, portanto, essa ligação com as organizações da produção tem um efeito muito mais forte de difusão do conhecimento, uma vez que se os técnicos das organizações estiverem alinhados com aquilo que está a ser feito, acabam por difundir as novas soluções por todos os associados de forma muito mais rápida e favorecem muito a adoção. Depois deixa-me só aqui falar força. mais uma. O Rui Melo levanta aqui a questão da descentralização. Já há bocadinho falámos um pouco a pretexto, por exemplo, da soja e da autonomia alimentar que hoje se procura mais devido aos efeitos da pandemia e da guerra e portanto, estas disrupções das cadeias longas alimentares. Mas o Rui Melo foca aqui, por exemplo, em países como Angola, que tem um enorme potencial natural e que não consegue ser autossuficiente. Numa lógica, por exemplo, de África, a descentralização não é o fator essencial. No caso da África, no caso de Angola em concreto, tanto o potencial de produção de alimentos é gigantesco e há a questão da capacitação e da capacidade técnica de implementar soluções e dos recursos que tem sido uma limitação. Mas essa questão da descentralização e da proximidade é uma questão central em termos de sustentabilidade desta área. A questão da pegada ecológica, de reduzir a pegada ecológica e consumir em proximidade é outro passo muito importante para o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis. E isso foi uma coisa que ficou muito clara para a população em geral com a pandemia. Quando as pessoas começaram a perceber de onde é que vinham os alimentos, perceberam de forma muito clara que faz muito mais sentido, por exemplo, comer fruta da época portuguesa e comprá-la em proximidade do que estar a comprar mangas que dão a volta ao mundo até chegar ao prato.
Portanto, esta questão das cadeias curtas de abastecimento é muito importante. A questão de abastecer escolas, de abastecer hospitais com a produção local, esse tipo de reduzir a distância desde que o alimento é produzido até que é consumido, é muito importante para as questões relacionadas com a sustentabilidade e com a soberania alimentar de cada Mas não é cada um país. bocadinho, não é um bocadinho contraditório? Ou seja, por um lado falamos na parte de transformação alimentar e da precisão e depois mantemos o modelo tradicional que no fundo era a proximidade, não é? Acaba Mas por... são coisas diferentes. Uma coisa é a produção, outra coisa é o canal de distribuição. Claro. E nós temos, no nosso país em concreto, temos uma heterogeneidade muito grande de produtores. Temos, por exemplo, produtores que têm uma escala sozinha ou agregada que lhes permite entrar, fazer exportação. Há outros produtores que não têm escala suficiente para exportar, mas têm escala e qualidade suficiente para abastecer algumas áreas do país ou da região. E, portanto, nós temos que ser capazes de olhar para os vários tipos de produtores que nós temos em Portugal, porque senão há uns que conseguem evoluir e outros não. Claro. E, portanto, temos que encontrar modelos diferentes. Há modelos de produtores que têm escala e conseguem ter como mercado preferencial a exportação. Há outros produtores que não têm escala e que têm que encontrar modelos de negócio em que distribuam através de canais de restauração, através de canais de maior proximidade dos outros. Muito bem, temos que começar a entrar no tema da nossa conversa, estamos a chegar ao fim, que é a agricultura vai entrar mar adentro. Nós já aflorámos aqui nesta conversa algumas dessas possibilidades, mas agora de uma forma estruturada, o que é que a agricultura e os sistemas alimentares integrados terra e mar, o que é que eles podem fazer? Olha, eu acho que há muito conhecimento e muita capacidade instalada que é transversal à alimentação como um todo e que faz sentido ser olhada de forma integrada. Desde logo, partindo do consumidor. Portanto, o consumidor, que deve ser o ponto de partida para todo o pensamento nesta área, porque é o nosso objetivo. O consumidor hoje em dia é um consumidor muito mais informado e que procura fazer escolhas mais conscientes da alimentação que tem. E há uma tendência muito marcada para evoluir para sistemas alimentares, para escolhas alimentares mais equilibradas, que são muito próximas da nossa dieta mediterrânica tradicional, em que engloba fontes de proteína diversificadas, como é o caso das leguminosas, da carne, do peixe, e isto acontece porque, como falaram há pouco, nós temos alguns problemas, temos um problema grave que é ter uma porcentagem muito grande de população no mundo com fome, mas temos um problema muito grave também, que é ter uma quantidade de pessoas da mesma ordem de grandeza com obesidade e com desequilíbrios alimentares. E que já morrem mais, portanto, não é? As mortes já são mais morrem mais e que têm... por obesidade do que pela fome. Sim? E que sobrecarregam os sistemas de saúde dos países e que é uma situação complicada. E portanto, essa literacia nutricional é um aspecto em que também se tem que apostar muito em termos de formação das pessoas. Não é só formar os agricultores, é formar os miúdos desde a escola primária para que depois eles próprios também ajudem a formar os pais em casa, um bocadinho como se fez com a reciclagem, tem que se fazer também com a alimentação. E aí faz sentido olhar de forma integrada no consumidor. Depois, se olharmos para os alimentos transformados, a capacidade instalada técnica e científica de transformação de alimentos, que é usada muito em alimentos terrestres, vamos lá, pode ser muito usada em alimentos
marítimos também, para valorizar os alimentos. Muita dessa transformação vai valorizar e vai acrescentar valor nos alimentos. E depois há outra indústria, que é a indústria de alimentos para animais, que vai ser importante numa lógica de economia circular, e essa capacidade instalada é também uma capacidade instalada que pode ser usada transversalmente para alimentar os animais terrestres e a aquacultura. E, portanto, há um conjunto de soluções técnicas e científicas que podem ser usadas de forma integrada, já para não falar depois dos modelos de negócio e de exportação dos produtos que vão sob a marca país, não é? A marca Portugal, e que pode ser maximizado os canais de distribuição que nós temos para pôr a carne, para pôr os vinhos, também poderemos usá-los para produtos do mar. E de forma que esta questão da alimentação sustentável, dos sistemas alimentares sustentáveis, faz cada vez menos sentido ser olhada de forma separada a terra e o mar. Eu gostaria que agora fosse um bocadinho mais específico para quem nos está a ver e a ouvir, consiga perceber exatamente o que é que estamos a falar. No caso da aquacultura, que é um tema que, enfim, já existe, já falámos aqui, estamos a falar de que aquacultura em terra ou em alto mar? Há aqui qualquer coisa de novo que aí vem, ou vamos continuar a apostar, a fazer as apostas que temos vindo a fazer? A aquacultura com maior potencial de crescimento na nossa realidade é em alto mar. É a questão de termos espaço para nos expandirmos e termos condições ótimas para produzir alimento. No nosso mar, que é um mar com níveis de poluição baixíssimos, com características excepcionais, e, portanto, poderemos quer valorizar peixe selvagem, como é o caso que já se faz, por exemplo, com o atum, não é? Que pode ser acabado e depois ser extremamente valorizado em termos comerciais, quer fazer toda a produção em regime de aquacultura. Esse regime da aquacultura pode ser combinado também com produção de energia eólica e outras, e, portanto, contribuir também para a nossa independência energética. Pode haver aqui um efeito cruzado entre a produção de alimento animal em terra e no mar, nomeadamente, por exemplo, usar, numa lógica de economia circular, desperdícios da produção marítima para alimentar animais em terra e vice-versa. Para além das soluções técnicas em termos da abordagem da produção animal mais intensiva ou da intensificação sustentável, que há aqui conhecimentos que são transversais a ambas as áreas. Estamos a falar da aquacultura em alto mar, estamos a falar de quê? De jaulas que estão submersas, estão à superfície? Jaulas estão submersas, portanto essa tecnologia já existe, tem que ser aperfeiçoada e ampliada. Ok. Mas nós estamos no nível zero desse tipo de produção, não é? Portanto, não estamos no nível zero, já se produz muito peixe em aquacultura em alto mar e também moluscos. Estamos ainda numa escala, vamos lá ver, enquanto que se nós quisermos aumentar a área de produção que temos em terra, temos muita dificuldade, não temos essa dificuldade no mar. E quando nós falamos em aumentar a produção de alimentos 50% ou 60%, exato, claro, a primeira coisa que nos vem à cabeça é aumentar a área de produção. E isso conseguimos fazer no mar, mas não conseguimos fazer em terra. claro. Por outro lado, nós em terra devido às alterações climáticas, estamos com problemas muito graves de ter água disponível para produzir alimentos, coisa que não existe também no mar. Portanto, esta questão do espaço e da água são dois fatores críticos de sucesso que no caso do mar, podem ser uma solução, e são uma solução seguramente, para complementar a produção que já temos hoje em dia. Que agora aqui, para complementar, sim.
vi aqui uns números e números globais de aquacultura em 1900, e aquacultura em toda, não apenas de peixe, mas também de algas e moluscos. Em 1990 eram 10 milhões de toneladas de peixe, mas aquacultura em terra, ou seja, não era em mar, e 4 milhões de algas. E em 2018 são 45 milhões de toneladas em terra e já são 10 isto de peixe em mar, e depois temos 20 milhões de toneladas de moluscos e 30 milhões de toneladas de algas. Portanto, há um crescimento enorme e há uma diversificação, e acima de tudo, em 1990 praticamente não era nada no mar, não é? Era mesmo, e agora já há bastante que é no mar. E, sobretudo, o potencial de crescimento futuro é gigantesco. É gigantesco e é maior do que em terra. Muito bem, estamos a chegar ao fim. João, alguma última questão? Só destacar aqui um comentário aqui da Maria Teresa Ramos, a dar aqui os parabéns, e diz que é filha de lavrador e que dão de comer a tanta gente e que não são reconhecidos, e portanto há dias e não há dias nem há noites, e a agricultura é assim, portanto dar aqui esta. E também aqui uma indicação aqui da Elizabeth Brigadeiro, abordámos este tema, mas não queria deixar de referir que há novos desafios na relação da academia-produção, porque essas novas competências que vão ser necessárias e que fazem muita falta, significa que tem que haver uma adequação da academia aos perfis de saída dos novos jovens, para que essa transformação, essa inovação e a transformação digital possa acontecer também aqui nesta área. Há aqui mais algumas coisas, mas creio que este era o principal. Muito bem, ficamos por aqui. Deixe-me dizer-lhe que esse reconhecimento dos agricultores tem vindo a ser progressivo, e com a pandemia eu acho que houve uma consciencialização gigante das pessoas de perceberem que o facto dos agricultores não terem parado e terem feito esse esforço para continuar a produzir alimentos foi o que permitiu a população portuguesa continuar a ter alimentos à mesa durante aqueles 2 anos em que se teve a parar de forma intermitente e que muitas áreas da atividade pararam. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, estamos a chegar ao fim. Nuno Canada, muito obrigado pelo tempo, pelo conhecimento, pela paciência. Esperamos encontrar-nos em breve. Muito obrigado a si que esteve em casa também a assistir. Hoje ficamos por aqui, mas para a semana temos aqui a nossa terceira conversa sobre ideias do mar. Vamos ter aqui o José Rui Marcelino com mais uma pergunta inquietante. Se os oceanos são autoestradas, por que é que não construímos estações de serviço? O cógito é uma das ideias. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes. Até para a semana. Boa noite. Obrigado.